Esse encontro é chamado o Encontro Família Nova Cidade. E nós queremos fazer essa tradição, criar essa tradição no meio da nossa igreja. Uma vez por ano, nós passarmos o dia juntos como igreja, como comunidade de fé. Para a gente celebrar, para a gente estar juntos, a gente desligar o celular e sermos alimentados e fortalecidos pela vida uns dos outros e pela palavra de Deus. Amanhã nós não temos encontro presencial lá no nosso auditório, mas nós estamos aqui cultuando a Deus e nós vamos dar seguimento à nossa série chamada Reformando a Cidade. No primeiro encontro, na primeira mensagem dessa série chamada Reformando a Cidade, nós vimos Paulo chegando na cidade de Filipos e como a graça de Deus triunfa sobre a maldade da cidade. Estão lembrados? Nosso segundo sermão foi Paulo chegando em Tessalônica, e ali a gente viu como a palavra de Deus começa uma perturbadora revolução no meio da cidade. Semana passada, o nosso irmão Eliezer pregou quando Paulo então chega em Atenas. E ali a gente viu como a idolatria dos falsos deuses contrasta com a glória do único Deus vivo e verdadeiro. Hoje eu quero ver com vocês capítulo 18 do livro de Atos, do verso 1 ao verso 11. Como podemos encontrar coragem em meio à dura missão na cidade. Encontrando coragem, ânimo, força em meio à dura missão da cidade. Tá bom? Vocês pegaram? Vamos ler então Atos capítulo 18. Paulo chega na cidade de Corinto. E você que é corintiano vai vibrar. Ou talvez não. Vamos ver. Do verso 1 ao verso 11 diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Messias, o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês mesmos. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve então uma visão em que o próprio Senhor Jesus lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Pois tenho muito povo nessa cidade. Verso 11. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aqui a leitura do texto, vamos orar? Senhor, obrigado por este registro, porque temos acesso a esse acontecimento que nos revelam quem Tu és e o que o Senhor deseja de nós. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração. Estamos cansados, foi um longo e maravilhoso dia, mas dá-nos a bênção da atenção. E me dá a graça de ser bem objetivo, para focar naquilo que é importante nesse texto para ministrar no coração dos meus irmãos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu desencorajado alguma vez na vida? E você teve que lutar com aquele sentimento de que você chegou no limite e que você está pronto para desistir? Você já se sentiu desencorajado? É sobre isso que esse texto diz. Paulo
está aqui nesse texto lidando com um grande drama no seu coração. O drama de estar cansado e talvez pensar em desistir. E Jesus tem que aparecer para ele e animá-lo mais uma vez. A razão do porquê nós podemos crer que esse é o tema central, encontrar coragem, ânimo, em meio à dura missão na cidade, é porque há 3 razões que a gente pode constatar isso. Primeiro, Paulo está passando por a sua 5ª cidade. Ele está trabalhando duro em todos os lugares. Parece que Deus está frustrando os seus planos e forçando ele a alinhar o seu coração com a vontade do próprio Deus. Nas cidades ele tem que lidar com resistência, perseguição, sofrimento, cadeias, tortura. Não bastasse isso, nas cidades ele enfrenta resistência à sua própria pessoa, blasfêmia contra ele mesmo, a sua imagem está sendo manchada, está sendo alvo de críticas, de insultos. Mas não bastasse tudo isso, parece que Paulo está colhendo poucos frutos do seu trabalho. Então é natural que depois de 5 cidades, ele se sinta cansado, desanimado, porque ele está trabalhando duro e parece que não vê muitas coisas acontecerem. Mas a segunda razão é porque a maneira como Paulo fala aqui nesse texto, quando ele diz para os judeus, olha, eu cheguei no meu limite, eu vou bater o pó de vocês e o sangue de vocês não está mais nas minhas mãos. Paulo fala como alguém que chegou no seu limite, que está cansado e sente que para ele deu. Mas a terceira razão é porque o próprio Jesus, quando aparece para ele e vai animá-lo, Jesus está falando palavras ditas para um homem que precisa ser encorajado. Nesse dia, na cidade, na dura e difícil cidade de Corinto, Paulo precisava ser lembrado de qual era o trabalho que ele havia sido chamado para realizar. Você se sente assim? Deixa eu fazer novamente essa pergunta. Você alguma vez já se sentiu desencorajado na sua vida? Sentindo que você chegou no seu limite? Está pronto para desistir? Deixa eu perguntar mais. Você acha que o seu pastor já pensou em desistir dessa plantação desse ano? Aconteceu uma vez. E foi nessa semana. Faz alguns dias que um membro da igreja botou a mão nos meus ombros, olhou bem no fundo dos meus olhos e disse, pastor, como você está? E sabe aquele sentimento que a pessoa não está perguntando da boca para fora, que ela realmente está preocupada com o seu coração? Eu senti isso quando essa pessoa fez a pergunta para mim. E a minha resposta foi, eu estou bem ocupado, eu estou cansado, mas eu acho que eu estou bem. Mas não era verdade. Eu estava desencorajado. E na terça-feira, no nosso culto familiar, a minha esposa olhou para mim e Deus usou a vida dela para me lembrar do porquê. Qual é o trabalho que Deus me chamou, não na cidade de Corinto, mas na cidade de Florianópolis. Então deixa eu colocar a mão nos seus ombros, assim como fizeram comigo, e perguntar para você, como você está? E talvez a sua resposta seja a mesma que a minha. Pastor, eu estou bem ocupado, muito atarefado. Eu estou cansado, mas eu acho que eu estou bem. Mas pare e pense. Será que no fundo você não está desencorajado, como eu estava? Será que o que você não precisa é exatamente o que Paulo precisou aqui nesse dia, que eu precisei na terça-feira? É ser lembrado do que Deus realmente te chamou a fazer nessa cidade? Porque talvez assim como o apóstolo Paulo, você sente que parece que Deus insiste em desfazer os seus planos. E você talvez até está sentindo que você está numa queda de braço com Deus e isso está acabando com você. Ou talvez, por outro lado, você tem certeza daquilo que Deus chamou você a realizar, mas simplesmente as coisas não andam, os frutos não aparecem, e parece que se alguma coisa vai acontecer, está longe, distante, vai demorar para vir. E você sente o cansaço de remar, remar e remar e nunca chegar na praia. Ou talvez você sabe que chegou no seu limite, mas tem dificuldade de aceitar que é o fim.
E que você só está mantendo com todas essas forças essa situação porque você tem mais medo do que possa acarretar caso você dê um basta. Mas isso está drenando as suas forças e consumindo você. E as pessoas ao seu redor já veem o quanto você está irritadiço, grosseiro, sem paciência, destilando grosserias e ofensas. E as pessoas já falaram isso para você. Seja como for, se você se sente assim, desencorajado, sentindo que chegou no seu limite, está pronto para desistir, eu quero dizer um negócio para você. Deus tem uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Eu sei que você está cansado e alguns de vocês já estão com os olhos pregando. Mas aguenta firme aí. Jesus quer falar ao seu coração, tá bom? Portanto, se você está fazendo anotações mentais, a ideia central desse sermão é o seguinte: o Evangelho da graça de Jesus é a fonte de encorajamento para a dura missão na cidade. É lembrar quem Jesus é, o que Ele fez por nós e o que Ele nos proporciona, que é a verdadeira fonte de ânimo para a gente continuar nessa dura missão na cidade de Florianópolis. Ok, gente? Portanto, quando a gente olha para esse texto, a grande questão que está em voga aqui, do que uma pessoa desencorajada precisa para ela continuar a cumprir a sua missão? Você já pensou nisso? Você já pensou o que você realmente precisa para continuar cumprindo a missão que Jesus colocou nas suas mãos? O que eu, como pastor dessa igreja, o que nós, como comunidade, precisamos diante da dura missão em Floripa para continuarmos nessa jornada? É isso que esse texto vai nos ensinar. Eu quero ver para vocês 4 providências que Deus nos dá, ou 4 estratégias que Deus quer oferecer a nós para recobrar o nosso ânimo, para nos encorajar novamente, para que a gente ganhe fôlego e continue na jornada que Ele colocou nas nossas mãos. Deu para entender isso, gente? Portanto, ao longo desse sermão, eu vou fazer 2 tipos de aplicações. Primeiro, aplicações pessoais para a sua vida, talvez que possa vir ao encontro de necessidades que você está encontrando na sua vida pessoal. Mas, em segundo lugar, eu quero fazer aplicações para nós, como comunidade, como a Igreja Nova Cidade, diante dessa dura missão que nós temos na cidade de Floripa, tá bom? 4 estratégias, 4 coisas que eu, você e essa igreja precisamos para encontrarmos ânimos no meio da dura missão na cidade. Primeiro, o que eu e você precisamos é encontrar parceiros na jornada. Olha comigo do verso 1 ao verso 3. Diz o texto que depois de Paulo deixar Atenas, foi o grande sermão de Paulo e talvez o sermão mais importante que Paulo pregou, porém os comentaristas dizem que foi o sermão menos eficiente, com menos resultados. Talvez você não sinta isso, mas eu como pregador já senti isso. Você se preparar e você então achar que pregou o melhor sermão da sua vida, mas simplesmente nada acontece. Você já sentiu aquela dureza de você se esforçar por um projeto que, no final das contas, não deu muito resultado? Paulo está lidando com isso e agora ele chega na grande cidade de Corinto. Era uma cidade bem parecida com Floripa, uma cidade litorânea, com gente muito rica, que aproveitava a vida e que, por isso, era uma cidade de gente muito vaidosa, que não engolia qualquer coisa, acostumado com o bem bom, e que estava certo que viver a vida era viver naquilo que dá prazer. Paulo chega nessa cidade. E é exatamente nessa cidade que ele encontra um casal. Diz o texto que então ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Então esse casal aparece em cena. E olha só que fantástico isso, como a mão da providência de Deus está orquestrando as coisas para dar a Paulo parceiros da jornada que possam encorajar ele, que possam ser de sustento para essa caminhada. Diz o texto que o que acontece é que lá em Roma, na capital, acontece um tumulto entre os judeus e o imperador Cláudio chega no limite e diz: deu para os judeus nessa cidade e expulsa todos eles. E como não havia diferença nesse tempo entre cristãos e judeus, os cristãos têm que sair junto também. E olha a mão da providência de Deus, um casal que sai
de Roma, da sua terra natal, e vai para outra cidade, Corinto, por causa de trabalho, para encontrar uma nova forma de viver. Agora encontra com o apóstolo Paulo, e diz o texto que eles se unem. Paulo se identifica tanto com eles que passa a morar com eles, e ao longo de toda a escritura, Priscila e Áquila vão se transformar nos principais cooperadores de Paulo. Uma grande amizade surge. E é dessa maneira que Deus está orquestrando as coisas para encorajar o apóstolo Paulo a continuar. E essa é a lição que eu quero que você perceba, meu irmão. Deus vai usar de pessoas na caminhada que vão ser sustento para você, que vão ser apoio para você, para encorajar, animar e sustentar você nessa jornada de fé. Você entende isso? Nós precisamos valorizar isso. A razão do porquê eu e você precisamos entender que quando as coisas estão duras, quando você se sente cansado e desanimado, você precisa de amigos. Você precisa de pessoas que possam amar você e ser apoio para te sustentar. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista. E as pessoas e o mundo está convencendo você de que você deve lidar com os seus dramas sozinhos. Porque você precisa provar para as pessoas que você é bom e que você é forte e que você consegue lidar com aquilo. Mas isso é exatamente aquilo que Deus não quer. Você já parou para pensar que quando você está cansado e desanimado e desencorajado, você se fecha? Presta atenção nisso. Você perde grandes oportunidades de Deus encorajar você e te dar novo ânimo? Será, meu querido irmão, que você se sente tão cansado porque no fundo você abandonou seus grandes amigos? Porque você tem dificuldades de abrir o seu coração para outras pessoas? Se você quer encontrar ânimo, se você quer ser encorajado, permita que a mão da providência de Deus faça você encontrar bons parceiros nessa jornada. C.S. Lewis tem um tratado chamado Quatro Amores, e um dos capítulos é a amizade. E ele diz que enquanto os amantes estão de frente um para o outro, se desejando, a amizade surge quando pessoas estão não olhando um para a outra, mas estão um do lado da outra, na trincheira da guerra, lutando contra o inimigo em comum. Quando você se fecha, quando você se tranca no seu individualismo, você perde a oportunidade de encontrar os seus mais importantes amigos na jornada, de fazer grandes amizades. Por isso, Igreja Nova Cidade, eu e você nessa caminhada precisamos de amigos. Precisamos de parceiros. E há duas mentalidades que nós precisamos destruir. Eu quero que você preste muita atenção nisso agora. Há duas mentalidades que nos impedem de encontrar grandes parceiros na jornada para ser fonte de encorajamento para nós. A primeira é acharmos que nós temos que ter amizade profunda com todo mundo. Isso não é verdade, gente. Deus não espera que você tenha amizades profundas com todo mundo. Aqui nesse auditório, aqui nesse lugar, tem 120 pessoas. Você não vai ter amizade profunda com todo mundo, não tem essa expectativa. Você precisa encontrar algumas pessoas que Deus, pela sua providência, vai te dar e tê-las como grandes parceiros, pessoas pelas quais eles vão conhecer profundamente o seu coração, a sua história, que vão ter a coragem de te falar verdades em amor e fazer você enxergar coisas que você não enxerga. E quanto a essas pessoas, você deve abrir o seu coração. Quanto às demais, aquilo que depender de nós, sejamos cordiais e tenhamos paz com todos. Então essa é a primeira mentalidade que eu quero que você entenda. Dentro de uma comunidade local, não é exigido que tenhamos amizade com todo mundo. É exigido que nós temos amizade com algumas poucas pessoas que vão nos conhecer, nos amar, e para elas nós vamos abrir o nosso coração. E vão ser os nossos grandes parceiros de fé. Queridos irmãos da igreja e amigos que me ouvem, eu, o Gesiel, o Rodrigo e o Pedro, estamos numa longa jornada e eles são os meus grandes amigos nessa jornada. E como é maravilhoso, eu tenho uma santa expectativa de chegar na terça-feira. Eu me sinto tão amparado por eles, tão coberto por eles,
E eu sinto que eu posso falar o que for para eles, que eles vão se compadecer de mim e vão me ajudar, como eles já fizeram, e me falar grandes verdades e me exortar, e me fazer enxergar coisas que eu ainda não enxerguei. Mas a grande pergunta é, você tem amigos como esse? Você tem um Áquila e uma Priscila na sua vida, ou você está lutando sozinho? Que tal você decidir dar passos e intencionalmente chamar uma ou duas pessoas para dizer, eu quero que você me ajude nessa caminhada, abrir o coração para você, eu preciso de você. Mas a segunda mentalidade que nós precisamos destruir nessa noite também é achar que nós precisamos ter pessoas que são absolutamente compatíveis com a gente. Nós temos essa mentalidade de achar que só vai ser amigo pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente. Isso não é verdade, gente. Pense em relação a mim. Eu sou o único pastor em tempo integral nessa igreja. Não existe mais nenhum pastor em tempo integral nessa igreja. E se eu tiver essa mentalidade, isso aí vai acontecer, isso vai ser uma desculpa para eu nunca abrir meu coração para ninguém. Eu vou sair da igreja Nova Cidade, vou procurar uma igreja que tenha pastores em tempo integrais, para que eu possa caminhar com eles, porque é eles que vão entender o que eu estou passando. Isso não é verdade, gente. Você não precisa encontrar pessoas que estão vivendo no mesmo tempo de vida que você. Você só precisa encontrar pessoas que vão te amar de verdade, que vão conhecer os lados mais escuros do porão da sua alma e se compadecer de você, ainda que elas não sabem o que você está passando. Você entende isso? Não deixe que mentalidades erradas perca você a oportunidade de encontrar grandes parceiros da jornada, grandes amizades na Igreja Nova Cidade, que você vai carregar por longo de toda a sua história. Deixa eu finalizar esse primeiro ponto. Pense em Jesus, o Filho de Deus, quando esteve no momento de maior desesperança e desencorajamento que ele enfrentou no jardim do Getsemane. Ele estava com seus amigos lá. E foi lá que ele abriu o coração para eles e disse, a minha alma está angustiada até a morte. Vigiem comigo. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se o próprio Filho de Deus encontrou amigos, e aqueles amigos eram sem vergonha, não eram, gente? Deixaram ele sozinho lá, não deixaram? Mas isso não impediu o Filho de Deus de abrir o seu coração para parceiros de jornada. Se o Filho de Deus encontrou parceiros de jornadas, porque eu e você não haveremos? Nos achamos melhores do que Jesus? Nos achamos mais fortes que Jesus? Eu pergunto para você? Não, querido. Você quer encontrar ânimo e coragem? Deixe que Deus conceda a você, providencialmente, grandes parceiros nessa jornada. Mas há um outro detalhe nesse texto, eu quero abrir um parênteses. Bota os olhos comigo, diz o texto que ele, verso 2, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Toda vez, ao longo de toda a Escritura, que Áquila, que é um romano, é mencionado, a sua esposa Priscila é mencionada junto. John MacArthur, comentando esse texto, diz que, pela providência do Espírito Santo, usando a percepção dos apóstolos, eles chegaram à conclusão de que a Priscila era uma mulher com tamanha sabedoria, Priscila era uma mulher com tamanha maturidade, que os apóstolos não poderiam deixá-la de fora. E aqui eu quero falar uma coisa para as mulheres que estão me ouvindo aqui. Mulheres da Igreja Nova Cidade, nós amamos vocês e vocês são indispensáveis nessa igreja. Nós precisamos de vocês. E o meu desejo como pastor é que Deus infunda uma graça na vida de vocês, para que Priscilas surjam do nosso meio. Mulheres maduras, cheias do Espírito Santo, profundas na palavra de Deus, que sirvam com coragem, porque nós precisamos, e essa cidade precisa de mulheres fortes, e é isso que nós queremos de vocês. Homens da Igreja Nova Cidade, não deixe que o machismo incipiente no seu coração faça você desprezar a grande Priscila que Deus está te dando. É imperceptível aos nossos olhos a capacidade que nós temos de desprezar o auxílio das mulheres na nossa vida.
Reconheça-se a sua esposa, reconheça-se irmãs na igreja, reconheça se Deus está dando graça para mulheres na nossa comunidade de fé, encoraje elas e louve a Deus pela vida delas, como eu estou fazendo aqui. Amadas irmãs da Igreja Nova Cidade, nós precisamos de vocês e vocês são indispensáveis nessa missão. Precisamos da parceria de vocês. Eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Eu não conseguiria estar nessa jornada sem o auxílio e a força da minha esposa. Toda vez que alguém me pergunta, qual é o teólogo que você consulta para estudar a Bíblia? É Tim Keller? Eu falo, não. É o Silas Malafaia, muito menos. É a teóloga Jaqueline Cruz Merlin Pereira. Não há um sermão que eu tenha pregado que eu não lembro de ter compartilhado com a minha esposa, porque eu sei que Deus me deu uma Priscila. Mas, amado irmão, se Deus te deu e se Deus está dando a essa igreja, vamos valorizar essa dádiva do Senhor. Amém, gente? Querido amado irmão, você quer encontrar ânimo? Permita que o Senhor te dê grandes parceiros nessa jornada. Não perca essa oportunidade, porque Deus vai usar pessoas para te encorajar. Mas há uma segunda. Do verso 4 ao verso 6, nós vemos que a segunda maneira de nós encontrarmos ânimo nessa jornada é focarmos na missão que Deus colocou em nossas mãos. Olha comigo, diz o verso 4, então, que Paulo, agora tendo encontrado Áquila e Priscila, ele é um bivocacionado. Ele tem um trabalho, que é fazedor de tendas, num período, e no outro período ele vai todos os sábados na sinagoga persuadir com os judeus acerca do Messias. Mas olha comigo o que diz então o verso 5, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, olha o detalhe, parece que Paulo recebe um sustento agora. O que acontece é que Priscila e Áquila se juntam com Silas e Timóteo e diz, não, Paulo está se dedicando tanto, vamos então sustentá-lo para que ele se entregue totalmente à pregação. E é isso que ele faz. No verso 5, ele se entrega totalmente, ele deixa de ser bivocacionado e agora está sendo sustentado por aqueles irmãos para poder pregar e falar de Jesus e fazer discípulos. Mas sabe o que acontece? Justamente quando Paulo se entrega totalmente à pregação da palavra, é que ele encontra a maior resistência. É para acabar, gente, não é? Olha o que diz o verso 5. E diz então, como eles, verso 6, se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse, para mim chega, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça. Eu estou limpo e a partir de agora vou para os gentios. Sabe qual é o ponto aqui? O ponto é que Paulo está muito dedicado. Ele se entregou totalmente à pregação, ao seu trabalho, ao seu esforço. Mas justamente quando ele está totalmente entregue, o que acontece é que ele agora enfrenta resistência. E parece que não há frutos do seu trabalho. E ele chega no seu limite. Mas sabe qual é o ponto? Paulo não tem problema em dizer, eu fui até aqui, deu para mim. Sabe uma das razões do porquê a gente se cansa mais do que o normal? Porque temos dificuldade de reconhecer os nossos limites. Temos dificuldade de reconhecer, como Paulo fez, de que aquela estratégia, aquela vocação, aquela ênfase não é mais adequada. E nós podemos cair nesse erro como igreja. Gente, pode ser que muitas coisas que a gente faça o ano que vem não dê certo. E nós não podemos ter problema em dizer, olha, isso aqui não está dando certo, vamos mudar. E está tudo bem. Porque note, quando Paulo está dizendo para os judeus, olha, eu cheguei no limite com vocês. Paulo não está fazendo um manifesto de fracasso. Paulo apenas está dizendo, eu vou focar naquilo que realmente importa. Eu vou para os gentios, para aqueles pelos quais Deus está abrindo o coração para eu pregar. E é isso que ele faz. Será que esse não é o seu problema, amado irmão? Você está insistindo em algo que Deus já mostrou para você que deu, que basta. Mas você tem dificuldade de reconhecer isso, porque na sua cabeça, dizer que deu é no fundo dizer que você fracassou. Mas quem disse isso? Se você está focado na missão, não há fracasso, amado irmão. Porque o resultado não depende de nós, depende da graça de Deus se manifestar. Por isso,
talvez o fruto do seu cansaço e do seu desânimo seja, na verdade, vaidade. Vaidade de você insistir em algo que você precisa fazer que nem o apóstolo Paulo. Para mim, chega, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Mas há um outro detalhe nesse ponto. Antes de você chegar nesse ponto como Paulo, certifique-se de que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Então, há duas coisas importantes aqui. Primeiro, se você está insistindo, lembre de uma coisa, amado irmão. Se Deus está fechando portas, que tal você dar um basta? E que tal você dizer, eu não estou desistindo, eu só estou ajustando o foco para eu poder servir a Deus de maneira mais excelente. É isso que devemos fazer. Mas, por outro lado, se você sente que ainda não chegou até o fim, você só está cansado, recobre o ânimo, foque na missão e vá até onde Deus permita você ir com essa estratégia. Para que no final você possa dizer, que nem o apóstolo Paulo, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Você pensa que o próprio Jesus fez isso? Lembra quando ele chegou na sua cidade natal em Nazaré? Diz a Escritura que exatamente ali, na sua cidade natal, com pessoas que conheceram ele desde pequenininho, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Sabe o que Jesus fez? Para mim chega. Eu vou para outros povoados. Se o próprio Filho de Deus fez que nem Paulo e disse, há um limite, por que nós haveremos de insistir? Seja o que for, seja que mudança você precisa fazer, você só não pode perder de vista uma coisa, que você está em missão. Mesmo Paulo focando nos judeus ou focando nos gentios, sabe o que ele estava fazendo? Persuadindo as pessoas, pregando e ensinando para que elas rendessem o senhorio da vida delas a Cristo. Seja como for, seja que mudança você precisa fazer na sua vida, seja que basta você precisa dar, não perca isso de vista. Você continua alguém que está em missão. Um discípulo de Jesus na missão de fazer outros discípulos também. E assim você vai conseguir encontrar um novo ânimo, arrumando a rota e focando naquilo que Deus realmente te chamou a fazer. Mas uma terceira, não apenas encontrar parceiros na jornada, focar na missão, nós também temos que aprender a celebrar quaisquer dádivas que Deus nos dá. Olha comigo o verso 7 e o verso 8. Diz o texto então que Paulo, quando ele chega no limite, ele bate o pó dos judeus e diz, olha, agora eu vou para os gentios. Olha o que diz o texto, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, que era um romano. E sabe o que acontece? Ao lado da sinagoga. Isso é bonito, porque por mais que Paulo disse para os judeus, olha, para mim deu, ele ainda deixou uma porta aberta para eles. Porque se os judeus querem chegar até ele, Paulo vai estar de braços abertos. O ponto é se você tem que mudar estratégia. O ponto é se talvez você tenha que dar um basta em uma coisa que você tem insistido e talvez você tenha que parar mesmo, mas nunca feche a porta completamente. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. Diz o texto que quando Paulo recebe parceiros, ajusta o foco. Olha comigo. Crispo, verso 8, o chefe da sinagoga, um judeu, crê no Senhor, toda a sua casa, e a partir do chefe da sinagoga, outras conversões também acontecem e pessoas são batizadas. Quando Paulo tinha achado que chegou no limite com os judeus, e ele se volta para os gentios, sai da sinagoga e vai para uma casa para ali se reunir para pregar, qual é a primeira conversão que acontece, gente? De um judeu. Porque Deus é gracioso. E por mais que talvez não houve grandes coisas, Paulo celebra isso, porque outras pessoas são convertidas e ali elas são batizadas, e essa é uma lição para nós. Não deixe que as circunstâncias duras da vida perca você de vista as boas dádivas que Deus está nos dando. Você já parou para reparar que quando você tem um machucado pequeno em alguma parte do seu corpo, parece que você só bate ali? E parece que você bate ali, parece que o corpo todo adoece? É assim também quando nós estamos cansados.
nós perdemos de vista que na nossa história e na nossa vida não há só desânimo, só cansaço e frustração. Há muitas coisas boas que Deus já fez e faz. E você pode olhar para trás, olhar no presente e celebrar aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque a terceira maneira de você recobrar ânimo é você não deixar que o seu coração se encha de amargura. Mas é você nutrir o seu coração com gratidão, porque a gratidão faz o coração florescer. E a gratidão faz com que você encontre um novo fôlego para conseguir lidar com esse oceano de cansaço que você tem. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. Lute contra a murmuração. Lute contra a murmuração. Porque enquanto você murmura mais, mais cansado você fica. Quanto mais você reclama, mais coisas ruins você percebe. Porque é isso que você está focado. Mas quanto mais você agradece, quanto mais você louva a Deus, mais ânimo e consolo e encorajamento você encontra para continuar enfrentando as duras situações que você está enfrentando na sua vida. Sabe por quê que a gente fez uma caixinha de gratidão? E sabe por que eu quero parar períodos para relembrar as boas dádivas de Deus na nossa vida? Porque nós temos a tendência de criar uma cultura de murmuração que se espalha e contamina todos ao nosso redor. Mas nós temos que fazer o contrário. Criar uma cultura na sua vida, na sua casa, na nossa igreja, de celebrarmos, seja pequenas ou grandes coisas que Deus tem nos dado. Amado irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a medida que Deus vai dar para a Igreja Nova Cidade. Se nós vamos ser a melhor igreja, ou vamos ser a igreja invisível. Não importa, isso cabe a Ele. A medida quem dá é Ele. A graça quem dá é Ele. O crescimento quem dá é Ele. Cabe a nós nutrirmos o nosso coração que o privilégio é nosso de fazer parte. E nós jogarmos na posição que o técnico achou por justo colocar a gente. Portanto, não deixe que o seu coração perca de vista a arte de celebrar pequenas dádivas, porque assim você encontra ânimo novamente. Mas eu termino, uma quarta. Primeiro, o que a gente precisa para sermos encorajados? Encontrarmos parceiros. Segundo, focar em cumprir a missão. Terceiro, celebrar quaisquer dádivas. E quarto, confiar nas promessas divinas. Olha comigo, verso 9 e verso 10. Diz então que depois disso tudo, Jesus aparece numa visão, num sonho para Paulo. E agora, o que ele vai fazer? Jesus vai relembrar algumas promessas para o apóstolo Paulo, porque é isso, as promessas são ânimos para nós. Eu lembro do meu filho, por exemplo. Eu tinha prometido para ele que quando a gente chegasse no shopping, nós iríamos na Americanas e compraríamos um Hot Wheels. E eu tinha prometido isso para ele. O problema é que ele não sabia que a gente tinha que passar em outros lugares antes de ir no shopping. E aquilo começou a desestimular ele. É justo, né? Para uma criança. Desencorajar ele. Mas toda vez que eu falava, o papai prometeu que ia te dar, não prometeu? Um novo ânimo recobrou nele? Por que Deus nos dá a promessa? Para recobrar o nosso ânimo. Para que a gente lembre que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. E nós podemos ficar tranquilos, apenas descansar e continuar sendo excelentes naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Olha o que Ele diz. Primeiro Ele aparece e diz, não tenha medo, Paulo, pelo contrário, fale e não fique calado. Gente, eu não sei como é para você, mas ser uma igreja focada em missão, ter esse grande desafio de falar de Jesus para outras pessoas, é muito duro e muito difícil às vezes, não é? É um desprendimento que você tem que ter, é um esforço que você tem que fazer, e às vezes é difícil porque parece que as pessoas não estão nem aí para Deus e para Jesus. Mas essa promessa de Jesus para Paulo serve para nós também. Não tenhamos medo, gente. Não tenhamos medo de ser essa igreja, a Igreja Nova Cidade,
Uma igreja que quer alcançar uma nova geração para Jesus em Floripa. Não tenha medo de viver as implicações do Evangelho de Jesus no seu ambiente de trabalho. Não tenha medo de orar e falar de Jesus para os seus vizinhos. Não tenha medo de continuar investindo na vida de pessoas ao seu redor. Não tenha medo e não fique calado. Pelo contrário, continue falando. É isso que Jesus quer. Lembre das promessas. Primeira, olha o que diz o texto. Porque, Paulo, eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Você percebe que essa promessa para Paulo é a mesma promessa que Jesus fez para os discípulos na grande comissão? Lembra? Fazer discípulos de todas as nações e eis que estou convosco todos os dias. Jesus está fazendo a mesma promessa para Paulo. E Lucas escreveu isso nesse texto porque ele quer que os seus leitores saibam que essa é a mesma promessa para mim e para você. Não tenha medo, amado irmão. Continue falando, continue orando, continue investindo, porque Jesus está conosco. Se você não está em missão, se você está pensando na sua própria vida, você está pensando no seu próprio prazer, eu não tenho garantia que Jesus vai estar com você. Você talvez estará por conta. Mas se tudo que você está fazendo é para que o nome de Cristo seja conhecido e magnificado, tenha essa certeza. Jesus vai estar com você, seja onde for, meu irmão. Porque Ele está comprometido com o reino dEle e não com os nossos pequenos castelos de areia. Portanto, confie, se você está focado, Jesus está com você. Mas diz o texto que ninguém lhe fará mal. Isso foi um grande consolo para o apóstolo Paulo, não foi? Ele já tinha sido preso, tinha sido torturado, tinha sido espancado. E talvez ele ficasse meio ressabiado que isso poderia acontecer novamente. Mas Jesus promete para ele, em Corinto, cara, ninguém vai tocar em você. Francisco Brainfield é um pastor da Guatemala que eu conheci no retiro da Atos 29. E nós conversando, ele contou a história de um missionário que foi ser missionário entre os índios canibais. E as pessoas perguntavam para ele, você não tem medo de ir pregar o evangelho para pessoas que são canibais? Ele falou, não. Sabe por quê? Eu sou imortal, até que Deus diga que a minha vida se encerrou. Amado irmão, eu e você somos indestrutíveis. E essa igreja é indestrutível até que Deus tenha achado que chegou ao nosso fim. E quando chegar ao nosso fim, você não vai mais querer estar aqui, mas vai querer estar com Ele. Portanto, não tenha medo. Ninguém te fará mal, enquanto o Senhor achar por bem manter a sua vida. Você está cansado? Você sente que chegou no limite? Jesus está com você. Encontre parceiros. Faça ajustes se for necessário. Celebre as grandes dádivas que Deus está te dando. Mas lembre disso, você não está sozinho nessa jornada. Mas olha como termina a promessa. Ele diz, Paulo, volta para a cidade. Paulo estava pronto para virar as costas para Corinto, dizer, eu cheguei no meu limite. Mas sabe o que ele diz? Olha, volta, Paulo. Sabe por quê? Pois eu tenho muito povo nessa cidade. Isso vibra o meu coração, cara. Isso vibra o meu coração. A cidade de Corinto era uma perigosa cidade, cheia de vaidades. Existia em Corinto o grande templo da deusa Afrodite. E a imoralidade sexual era comum. Casamentos deslacerados. Pessoas paganizadas com uma mentalidade perversa. Uma cidade rica, portuária. Gente com muita grana. Apegada ao dinheiro, que acha que não precisa de nada, mas apenas da segurança do dinheiro. Pessoas duras, difíceis, que poderiam dar a impressão para o apóstolo Paulo, essas pessoas não vão se converter. Você acha que a cidade de Floripa é diferente da cidade de Corinto? É muito parecida, não é? Eu não sei se você sente isso, mas quando eu estou no meu gabinete, naquele café do Shopping Beira-Mar, alguns de vocês já foram lá, eu fico naquele shopping olhando para as pessoas, entrando nas lojas e pensando, meu Deus, como essas pessoas vão sentir a necessidade de um Salvador? Parece que elas estão cauterizadas. E sabe qual é o meu consolo para mim e para você? Deus tem um povo na cidade de Floripa.
Deixa eu falar para você que é calvinista e reformado. Esse texto nos ensina a grande doutrina de que Deus é Ele que chama pessoas para perto dEle. De que o poder de mudar corações está nas suas mãos e que Deus tem um povo antes da fundação do mundo que Ele olhou, amou, escolheu. Mas sabe o que é triste ver pessoas que dizem amar essa doutrina, simplesmente não falam de Jesus para ninguém. Não querem ver novas conversões. Na mente do apóstolo Paulo e de Jesus, o fato de você saber que Deus é soberano na salvação e de que é Ele que muda os corações, ao invés de fazer você apático, faz com que você tenha mais vibração ainda para falar de Jesus para as pessoas. Porque talvez você esteja do lado de alguém que já está assentado nas regiões celestiais. Só você ainda não sabe. Eu falei isso para algumas pessoas no início da nossa plantação de igreja. Não pense você que o Espírito Santo chegou na cidade de Floripa com a Igreja Nova Cidade. Deus já está aqui faz muito tempo. E olha que maravilha isso. Você já imaginou que talvez pessoas que estão ao seu redor, pessoas que os seus olhos não conseguem captar, mas o Espírito Santo já está agindo no coração dela? Deus já está lá, talvez, falando, usando circunstâncias, coisas que você não sabe. Por isso, não suponha, se apegue na promessa. Tenha uma santa expectativa de que Deus tem um povo na cidade de Floripa. Ele quer usar a Igreja Nova Cidade. Ele quer usar outras igrejas. E na sua graça, um dia, Deus vai reunir todo esse povo para a glória dele. E você já imaginou que vai ter todo tipo de manezinho diante do trono do Cordeiro, falando: rapazes, eu nem imaginava. Jesus salvou minha vida. Deixa eu fazer uma última pergunta para você acerca desse ponto, para encorajar você. Acerca de que Deus tem um povo nessa cidade. Qual é o maior empreendimento que você pode realizar na sua vida? Que você terá certeza que a sua vida valeu a pena? É uma carreira de destaque? É juntar um grande dinheiro e viver de renda de acúmulo de juros na Bolsa de Valores? É ter uma aparência e chegar com 90 anos com a mesma disposição do irmão Luiz e da irmã Sônia? Todas essas coisas podem ser boas. Mas não existe nenhum empreendimento mais maravilhoso pelo qual a sua vida vai encontrar real significado em você saber que você foi um instrumento para a salvação eterna de alguém. Por isso, amado irmão, confie nessa promessa. Deus tem um povo nessa cidade. Talvez ele seja o seu vizinho no seu apartamento. Talvez ele seja da sua família. Talvez ele seja do seu trabalho, da sua faculdade, do seu colégio. Talvez ele seja aquela mãe ou aquele pai no parquinho. Eu não sei, mas nós temos a garantia que podemos voltar para Floripa. E vivemos o Evangelho e pregarmos o Evangelho, que Deus quer salvar pessoas ali. Não perca essa oportunidade. Deixe com que isso anime você novamente. E deixe com que isso anime a nossa igreja para os próximos anos que hão de vir. Deixa eu terminar da seguinte maneira. Olha comigo o verso 11. Paulo recebeu parceiros. Paulo focou na missão. Paulo celebrou as dádivas. Paulo foi estimulado a confiar nas promessas. Olha o que diz o verso 11. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo estava pronto para desistir. Ele havia chegado no seu limite. Mas tudo isso deu ânimo para ele para mais 1 ano e meio. Eu espero ficar mais do que 1 ano e meio na Igreja Nova Cidade. Eu espero que Deus te dê graça e ânimo para o próximo ano de 2022. Mas seja como for, não perca isso de vista. Seja lá aquilo que você está fazendo não para o seu próprio prazer e deleite, mas para a glória de Cristo, para que o nome dele seja engrandecido e honrado, para que através da sua vida, novos discípulos sejam feitos
e novas pessoas possam ver quem Cristo é na sua vida. Há um filme bom, estrelado pela Angelina Jolie, chamado Salt. E o filme conta a história de que ela era uma espiã russa que tinha sido treinada desde pequena para ir para os Estados Unidos colher informações do FBI e da CIA. Mas o que acontece, sabe o que é? É que ela se acostuma com o campo missionário. Ela encontra amigos, ela se casa, ela vive a rotina do seu trabalho. Ela havia se esquecido de quem era e do que ela havia feito, chamado para fazer, enviada para fazer na América. E sabe o que acontece? Quando as coisas começam a vir à tona, ambos os reinos começam a perseguir ela. A Rússia, achando que ela não é confiável, que ela então se vendeu, e os americanos, tendo certeza que ela não é confiável porque ela é uma espiã russa. E ela perde de vista e não sabe mais quem é. Qualquer cristão e discípulo de Jesus que se habitua no mundo e perde de vista a quem pertence e o que está fazendo, não pertencerá a reino nenhum. E vai ser o pior tipo de pessoa, uma pessoa que não sabe quem é e não sabe o que está sendo enviada neste mundo para fazer, correndo atrás do vento, perdida de qual é o real significado da sua vida. Amado irmão, não seja Evelyn Salt, seja um discípulo de Jesus na cidade de Floripa. Alguém que sabe que está em missão. Você não está trabalhando simplesmente para construir uma carreira de destaque. Você não está casando e criando seus filhos simplesmente para você provar para si mesmo que você é uma ótima pessoa. Você não está naquele condomínio só porque foi o melhor apartamento que você encontrou. Você não está naquele bairro simplesmente porque você escolheu aquele lugar mais tranquilo para viver. Você está onde você está, para que a partir da sua vida, a luz da glória de Cristo possa brilhar. Para que as pessoas olhem para você e vejam que Jesus foi enviado. Existe uma esperança para a vida delas e para este mundo. O livro de Apocalipse termina dizendo que aquele cordeiro que foi morto na cruz do Calvário ressuscitou como um leão que ruge forte. E diante da presença dele estarão povos de toda tribo, língua e nação. Igreja Nova Cidade, sabe por que eu tenho certeza, eu termino com isso, que a missão que está nas nossas mãos não vai ser uma furada? Porque João já viu nesse livro o que vai acontecer nos fins dos tempos. Todo tipo de pessoa se dobrará e se curvará ao senhorio de Jesus. Como certa vez Billy Graham disse, ei, fica tranquilo, tudo vai acabar bem. Eu li a última página da Bíblia. Amado irmão, você está cansado? Está sofrendo? Desencorajado? Ei, recobra ânimo. Fica firme. A gente pode ler a última página da Bíblia. O Cordeiro de Deus já ressuscitou. Haverá de vir uma segunda vez. E quando ele chegar, todo o nosso suor, lágrima e sangue será enxugado. E as nossas armaduras serão substituídas por uma grande veste, uma grande roupa de glória e um grande banquete, infinitamente melhor do que o Renildo prestou para nós. E olha, isso é difícil, hein, gente? Será servido. E naquele dia nós poderemos olhar uns para os outros e dizer, valeu a pena. Amém, gente? Valeu a pena. Igreja Nova Cidade. Continuaremos firmes. Encontre ânimo. Jesus está do nosso lado. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é tão bondoso conosco. Nos ajuda a ver, Senhor, esse dia como parte da tua ação para nos dar ânimo, Senhor. Ah, Senhor, assim como eu e os meus irmãos, há muitos aqui. E talvez a gente precise de férias, mas a gente precisa mesmo é do Senhor. Senhor, ajuda a gente amanhã, no dia de domingo, que a gente não vai fazer nada, a gente descansar e lembrar que quando a gente descansa, a gente lembra que um dia a gente descansará para sempre ao teu lado, Senhor. Senhor, na segunda-feira esteja com os meus irmãos, Senhor, nos seus desafios na família, Pai. Dê a eles poder do alto para eles glorificar o teu nome, Senhor. Ah, Senhor, ajuda aqueles que estão no trabalho duro. Ajuda eles a ver o trabalho deles, Senhor, não como um problema, mas como um grande desafio para glorificar o teu nome.
Ah, Senhor, ajuda a gente a não ver os pequenos passos atrás ou decisões que a gente tem que tomar como derrota. Não há derrota para aqueles que te seguem, Senhor, porque nós não estamos comprometidos com o nosso reino, mas com o teu, Senhor. Nos ajuda a ter essa fé, Senhor, e abençoa os meus irmãos. Tudo isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar alguns recados para a gente finalizar. Amanhã, como você sabe, não temos culto, então você pode descansar, você pode dormir até tarde. Oh, que glória, hein, gente? Dormir tarde. Você que tem criança bem pequenininha, você pode dormir até tarde, né? Não, não podemos, tá bom. Tudo bem, então dorme cedo hoje, tá? Mas domingo que vem, a gente termina a série Reformando a Cidade, lá no auditório da Facisc, tá? A gente quer terminar com a foto de Floripa, se botar de joelho, estender a mão, fazer um ato profético, fazer uma coisa doida lá, gente. Pedir para que Deus use a nossa vida para abençoar a cidade de Floripa, tá? Então, domingo que vem temos culto. A gente tem lembrado você que esse ano pra gente tá bom, né, gente? Tá bom demais, não tá? Nós estamos planejando o ano que vem. A liderança da igreja tem se reunido, temos pensado, orando, para a gente poder ter uma estrutura boa do ano que vem, pedindo para que Deus abra portas, continue orando pela igreja, tá? E se Deus quiser, o ano que vem a gente continua essa grande jornada. Dia 12 de dezembro, o encerramento. Foi bom esse dia aqui, não foi? Nós queremos repetir a dose. Dia 12 de dezembro, mas terminar com batismo, com testemunho, e a gente finalizar tudo isso para a glória de Deus desse ano. E depois a gente ir para beira-mar, soltar foguete, comemorar o Réveillon, tá bom? Deixa então, abençoar a sua vida, fique de pé, para você em missão. Nesse culto, Deus nos chamou, nesse culto, Deus nos ouviu, nesse culto, Deus falou o seu coração, sim ou não? Sim. Agora Deus vai te enviar, hein? Amanhã você descansa, mas segunda-feira você está em missão. Eu quero reler para você o verso 10, quando Jesus disse para Paulo: não tenha medo, amado irmão. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque estou contigo e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Guarde esse verso no seu coração, para você viver aí essa próxima semana, tá? Deixa eu abençoar você. Senhor, abençoa teu povo aqui. Abençoa essa igreja. Que o teu amor bendito, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito esteja com cada um e com o povo de Deus espalhado, com outras igrejas, com outros irmãos, hoje e para sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Peço para que você ajude a gente empilhando as cadeiras e colocando elas aqui no